Primeiro eu queria agradecer ao Daniel Guzzo, que foi nosso webinarista aqui no passado, e que indicou a Sânia, nos conectou, né, Sânia, para que ela estivesse hoje aqui conversando com a gente. Então, Daniel, um beijo para você. A casa está aberta aqui para você voltar, viu? E a Sânia, então, vai se apresentar hoje. Ela vai falar 15 minutos, depois a gente vai abrir para interação. E depois a gente vai ter 15 minutos. E a Beatriz Luz, nossa parceira aqui da Exchange for Change, do Núcleo de Economia Circular, vai participar na moderação junto com a gente, porque o tema hoje promete. Então, agradeço a vocês pela presença e vou apresentar a Sânia em mais detalhes aqui, porque a Bia já é nossa parceira, a gente já a conhece bem. Então, Sânia, seja bem-vinda. A Sânia é doutoranda no Núcleo de Manufatura Avançada na Universidade de São Paulo e doutoranda visitante na Technical University of Denmark. É especialista em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas e graduada em engenharia de produção pela Universidade Federal de Goiás. Trabalhou 4 anos na Mitsubishi Motors, com experiência em desenvolvimento de produtos, gestão de projetos e de processos. E agora está lá, na noite que é dia, né, Sânia? Sim, sim. Então, seja muito bem-vinda, Bia, seja bem-vinda. E a palavra é sua, Sânia. A gente fala, então, seus 15 minutos e depois abre para interação com o pessoal, tá bem? Tá joia. Bom, primeiramente, muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela indicação do Daniel Guzzo. É um prazer estar aqui com vocês nessa oportunidade. E hoje, então, como a Bia comentou, a Juliana comentou, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Nós vamos falar, então, um pouquinho sobre economia circular e gamificação. E como que a gamificação, então, ela pode ajudar nesse processo para desenvolvimento de soluções circulares, então. Bom, então, o título desse webinar é Desenvolvimento de Soluções Circulares por meio da Gamificação. E a agenda que eu propus aqui é que nessa primeira parte nós vamos discutir um pouquinho sobre economia circular, o que são essas soluções circulares, e adentrar um pouquinho sobre o conceito de gamificação. Mas aí na segunda parte nós vamos falar mais do processo em si de desenvolvimento dessas soluções circulares e da gamificação em si, como eu estou utilizando então esses princípios da gamificação para o desenvolvimento de um game, né, para ajudar então as empresas a fazer a criação dessas soluções com base nos princípios da economia circular. Bom, então, algumas palavrinhas-chave aqui para esse webinário de hoje. É justamente economia circular, no contexto de inovação do modelo de negócio, falando sobre a proposição de valor que está diretamente relacionado com esse desenvolvimento de soluções circulares, a gamificação por si só, e como que ela pode, então, contribuir para a colaboração entre várias pessoas envolvidas nesse processo. Bom, eu gostaria só de embora a Juliana ela tenha me apresentado, só me apresentar, então, só falar um pouquinho mais sobre mim. Como a Juliana ela disse, eu sou formada em Engenharia de Produção na Universidade Federal de Goiás, onde eu também fui professora na classe substituto, professora substituto por 1 ano e meio. Eu trabalhei como engenheira na Mitsubishi Motors, diretamente na coordenação de projetos de desenvolvimento de novos produtos e componentes. Trabalhei também com modelagem de processo e também com Lean Manufacturing. E eu fiz um MBA em gerenciamento de projetos. Na USP, eu faço parte do Núcleo de Manufatura Avançada, dentro do grupo de Engenharia Integrada, onde eu fiz o meu mestrado focando nas temáticas de como o alinhamento estratégico ele é importante para o processo de desenvolvimento de produtos e para melhorar esse processo de desenvolvimento de produtos de acordo com os objetivos, então, estratégicos da organização. E no meu doutorado, eu estou trabalhando nas temáticas de economia circular, de um modelo de negócio específico que pode contribuir para o alcance da economia circular, que é denominado de sistema produto-serviço, com a proposição de valor, que é esse desenvolvimento, então, de soluções circulares, considerando essa temática, esse contexto, e como, então, utilizar a gamificação, o desenvolvimento de games, como meio para ajudar, então, as empresas a desenvolver essas soluções.
Bom, meu projeto ele é financiado pela Fundação de Amparo de Pesquisa do Estado de São Paulo, e hoje eu estou, então, em um período na Universidade Técnica da Dinamarca. Bom, então, como a temática embora nós vamos falar aqui, então, sobre gamificação, a temática toda ela é em torno, então, de economia circular. E primeiro, então, eu gostaria de discutir um pouquinho com vocês o que é essa economia circular. Bom, economia circular, então, ela pode ser considerada como um novo modelo econômico que tem como objetivo, então, desassociar o crescimento econômico das organizações com a utilização dos recursos finitos e com as fontes de energia não renováveis que nós temos. Então, a economia circular, ela prega que as empresas, elas podem ter, então, um crescimento econômico, elas podem garantir vantagens competitivas, sem que precise, então, utilizar, tal como hoje nós temos no atual modelo produtivo, os recursos que são finitos, nós temos, então, fontes que não são renováveis, seja de materiais ou, então, seja de energia. E como, então, isso pode ser um meio para a própria inovação das empresas, para um aumento do valor agregado também para os produtos, para os serviços, e um maior alcance de vantagem competitiva para as empresas. Bom, esse conceito, ele, principalmente, o nome, né, economia circular, ele surgiu principalmente a partir de 1990, embora desde antes nós já tínhamos outras escolas de pensamento, outras estratégias, outros modelos que deram então que podem ser considerados então como os princípios aí para a economia circular. E aí então esse conceito de economia circular ele veio com o principal objetivo de propor então que você tenha o fechamento dos loops. Os fechamentos de loops de materiais, o fechamento dos loops industriais. Então, o grande desafio hoje é que nós consigamos, então, mudar de um modelo linear ou semicircular de produção, que é com base na extração, na transformação e no descarte de materiais, para um modelo, então, que ele seja circular, que tem esse fechamento do ciclo produtivo. E quando a gente fala, então, nesse modelo linear de extrair, transformar e descartar, nós estamos aqui, então, o atual, principalmente, né, o atual sistema econômico na qual nós temos, em que nós temos a extração da matéria-prima, tem esse processamento da matéria-prima, transforma em componentes ou subcomponentes, tem a fabricação de um produto que é vendido diretamente para o consumidor e que muitas vezes, então, ele é descartado e não é descartado de uma forma correta. E associado também com esse modelo linear de produção, hoje nós temos o que se chama de obsolescência programada, que é quando, então, muitos componentes, muitos produtos, eles são fabricados para ele ter realmente uma data de validade, vamos dizer assim, para que ele seja necessariamente substituído, mas por consequência, como esse produto ou esse determinado componente ele se torna obsoleto, faz então com que os produtos que estão sendo utilizados aí pelos consumidores, pelos clientes, eles sejam descartados, aumentando então o número de resíduos e de lixo, né, que nós temos hoje no ambiente. Já no modelo circular, é justamente como a gente tem essa proposta de fechamento do ciclo produtivo, de modo, então, que todo material que entra no sistema, ele continue no sistema. Mas mais do que isso, associados, então, com as estratégias de reuso, reciclagem, remanufatura, que tenha, então, um desenvolvimento, desde o primeiro momento, que proponha a redução ou a finalização da geração de resíduos. Mas mesmo que um sistema, então, dependendo do sistema produtivo, não consegue ter, então, esse design, esse desenvolvimento sem a geração de resíduos, a proposta é que tenha o reaproveitamento, então, desse material no próprio processo produtivo, novamente, de modo, então, que nesse sistema, na economia circular, tem-se o aumento da utilidade do produto, seja em tempo ou seja em quantidade de vezes.
E aí várias estratégias, elas são utilizadas para propiciar, então, ou para facilitar o desenvolvimento desse modelo circular. E nesse sistema, a gente tem que pensar, então, no nível micro, no nível meso e no nível macro, como a gente chama. Então, no nível micro, é pensar dentro da própria organização, no nível de produtos, no nível organizacional. No nível meso, já é em um nível, então, entre organizações, que daí vem a importância, então, da integração de diferentes atores, que nós vamos também falar um pouquinho mais para frente. E no nível macro, que é numa extensão territorial, que vai além, então, do domínio da própria organização ou de um conjunto de organizações. E aqui nós estamos falando, então, de países em diferentes localidades. Bom, então eu trago aqui para vocês, só para falar bem rapidinho, que nós temos, então, dois ciclos principais quando a gente fala em economia circular, que é o ciclo biológico e o ciclo técnico, como é denominado. Então, a economia circular, ela propõe que se tenham práticas, se tenham ações, tanto quando a gente está falando realmente no nível industrial, que é quando tem essa oferta dos produtos manufaturados, né, vamos dizer assim, mas também quando a gente tem a utilização de recursos que podem ser retornados à natureza. E essa economia circular, ela vem, então, com uma intenção até de mimetizar, né, de tentar replicar, vamos dizer assim, né, o que acontece na natureza, de modo, então, que os produtos, que os recursos, eles possam ser reutilizados novamente para o mesmo propósito ou até mesmo para propósitos diferentes. E aí, então, nós temos diferentes ciclos que podem ser aplicados dependendo do nível de desenvolvimento para qual aquele produto foi desenvolvido, né, está sendo proposto, fabricado, e vai depender, então, também do tipo de estratégia, do tipo de prática que a empresa ela definiu, desde as etapas iniciais do desenvolvimento do produto, que é o que é o meu foco, então, hoje, para falar com vocês sobre esse desenvolvimento de soluções circulares. E para deixar claro, então, nós temos algumas ações que podem ser utilizadas pelas empresas e até mesmo pelos governos para para fazer com que a economia circular aconteça, ou que esses princípios da economia circular aconteçam, relacionados, então, ao controle dos recursos que são finitos, relacionado à otimização no uso desses recursos, tanto nos ciclos biológico quanto no ciclo técnico que eu mostrei aqui para vocês, e também para fazer esse design, para fazer esse desenvolvimento. Então, quando eu falo que é design, eu estou falando em termos de desenvolvimento de projeto, de que tenha a minimização ou até mesmo a eliminação de resíduos gerados no sistema. Então, como uma primeira ação, nós temos regenerar, que é justamente, então, utilizar recursos que sejam renováveis, ou então, que está relacionado a minimizar a quantidade de recursos que não são renováveis ou que sejam recursos finitos. Em compartilhar, que é o segundo tópico, está relacionado, então, com o reuso de um produto. Então, hoje nós temos, por exemplo, que até mesmo compartilhamento, quando nós vemos estratégias relacionadas com compartilhamento de carros, compartilhamento de bicicletas, em que o produto ele não é mais comprado pelo consumidor, mas ele continua sendo, então, de propriedade da empresa, e o consumidor ele pode alugar, por exemplo, está dentro desse contexto, então, dessa ação de compartilhar. E, ao mesmo tempo, ter estratégias que aumentem, portanto, a vida útil do produto, de modo que esse produto ele possa ser utilizado mais de uma vez. A otimização, que é justamente relacionado com a otimização dos recursos materiais, dos recursos produtivos que estão sendo utilizados para fabricar esse produto. O ciclar, que é justamente você utilizar, então, mais de uma vez, mais de um ciclo, de modo aquele produto relacionado, por exemplo, com estratégias de remanufatura, com estratégias de reciclagem. A virtualização, que é o quinto tópico, que está relacionado com a desmaterialização, que é fornecer, então, um produto na forma de um serviço, de modo, então, que não se tenha mais a venda do produto em si, mas a oferta dele como um serviço. Ou até mesmo quando a gente tem
quando a gente não precisa hoje, né, no atual contexto, a gente não precisa, podemos até comprar CD, por exemplo, DVD, mas hoje nós temos outros meios para, por exemplo, escutar música ou até mesmo para ver um filme. Então, isso está relacionado com essa virtualização. E trocar, que é a troca de componentes, é a troca de recursos finitos por recursos que sejam renováveis, utilizando, então, melhores estratégias para o desenvolvimento de novos materiais também. Então, de modo geral, essas são as principais, algumas das ações, né? E dentro de cada uma dessas ações nós temos várias estratégias que podem ser realizadas pelas empresas, a fim, então, de desenvolver, de adotar a economia circular. E como eu disse, isso pode acontecer tanto no nível micro, em termos de desenvolvimento de produtos, mas também hoje a gente está vendo que está indo para uma esfera bem maior, até no nível macro, né, de realmente relacionamento entre unidades organizacionais ou parques industriais em diferentes localidades. Bom, então, dentro dessa questão da economia circular, tem um relatório que foi preparado pela Confederação Nacional das Indústrias, justamente com os autores, na qual eu sou uma das autoras desse relatório, que fala, então, aqui do Brasil, das oportunidades e desafios para a indústria brasileira no que tange à economia circular. Então, aqui eu apresento para vocês que quem tiver até mais interesse para entender melhor, então, desse conceito, tem esse relatório que apresenta um pouquinho do contexto da economia circular, as motivações para a economia circular, que são justamente relacionadas a essa preocupação ambiental, a preocupação com a sociedade, a vantagem competitiva que a empresa ela pode conseguir por meio disso, a inovação e maior geração, então, de valor para os clientes e os demais atores também que estão envolvidos nesse processo. A gente também fala aqui nesse relatório um pouquinho sobre modelos de negócio e cadeia de valor, que eu vou discutir um pouquinho aqui também com vocês hoje. E, por fim, as oportunidades e desafios para o Brasil, que devido, então, à própria diversidade que o Brasil possui, a própria extensão territorial do Brasil e as próprias indústrias, principalmente relacionadas com a agricultura, de produtos eletroeletrônicos e também de construção civil, apresentam-se muitas oportunidades para a economia circular, dentre outros setores. Bom, então, para exemplificar um pouquinho desse conceito, nós temos um exemplo aqui no Brasil da empresa Votorantim, que ela, então, para a fabricação de cimentos, ela está utilizando resíduos vindos de outras empresas, e daí, então, a importância de colaboração entre os atores e entre várias instituições, entre várias organizações, para, então, fazer a fabricação do cimento. Então, utiliza-se, por exemplo, de pneus, de papéis, de papelão, ou mesmo de resíduos industriais de outras empresas, para fazer, então, esse processamento do cimento. Então, deixa-se de utilizar uma fonte, de um material, né, que não é renovável, para utilizar, então, resíduos, fazendo, então, propondo um fechamento desse ciclo, não somente em relação à empresa em si, mas considerando também outros colaboradores, outras empresas envolvidas, que se tornam, então, nesse contexto, os fornecedores de resíduos. Bom, então, como inovar? Né? Dentro desse contexto da economia circular, como que a gente pode propor essa inovação? Porque quando a gente está trabalhando nessa mudança de um modelo linear, que é baseado na extração, na transformação e no descarte, para um modelo que tem que ter toda uma conexão entre os atores, que tem diversas estratégias que podem ser aplicadas, desde o desenvolvimento do produto até que não para depois da entrega do produto para o cliente, mas que a empresa ela possui, então, continua possuindo esse controle até mesmo dos produtos, de modo que possa facilitar ou que possa possibilitar essas várias estratégias de reciclagem, de reuso. Como que a gente pode fazer isso? Né? De onde que vem isso? Então, nós temos dois caminhos que eles estão, que eu aqui apresento para vocês, diretamente conectados. Que um está relacionado com esse desenvolvimento de um novo modelo de negócio e o desenvolvimento de novos materiais e tecnologias. Então,
ao mesmo tempo que nas etapas iniciais de um novo modelo de negócio, que eu vou explicar para vocês, que a gente vai falar um pouquinho também sobre o que é esse modelo de negócio, leva ao desenvolvimento, à concepção de novos materiais, de novas tecnologias. Da mesma forma também, o desenvolvimento de um novo material, de uma nova tecnologia, pode levar ao desenvolvimento de um novo negócio na organização. Então, hoje nós vamos focar aqui um pouquinho sobre o modelo de negócio, que é de onde, então, eu vou partir para falar sobre esse desenvolvimento das soluções circulares e como que a gamificação ela pode ajudar. Então, o modelo de negócio, ele é a forma como o negócio da empresa funciona. Então, como que a organização ela vai propor aquilo no mercado, que ela está, então, criando, entregando e capturando valor. Então, quando a gente fala de criação de valor, está diretamente relacionado com essa criação de soluções circulares. A entrega, que é justamente uma mobilização da cadeia produtiva para para a entrega, né, dessas soluções circulares que foram propostas, e a captura de valor que está relacionado com a questão das receitas e dos custos envolvidos. E aqui eu apresento uma figura para vocês, só para ficar mais claro, que é bem conhecido, seja nas organizações ou até mesmo no nível das universidades, que é o modelo de negócio Canvas, que ele possui, então, algumas dimensões que podem ser trabalhadas pela organização, que devem ser pensadas, então, nesse momento, e nós vamos focar, então, nessa dimensão central, que é da proposição de valor. Mas aqui, então, tem a consolidação das informações relacionadas e das estratégias, né, relacionadas às atividades, aos próprios recursos, às parcerias que se tem com as outras empresas, com os outros indivíduos, ao próprio segmento de clientes e a questão de custos e receitas. Entretanto, a gente vai falar aqui no nível maior em termos do tipos de informações, então, que a gente pode utilizar para fazer esse desenvolvimento do modelo de negócio com foco na proposição de valor, que são essas soluções, né, circulares aqui dentro desse contexto da economia circular. Então, esse modelo de negócio, por que é importante entender isso? Estou apresentando aqui o conceito para vocês. Porque ele vai permitir, então, com que as empresas elas desenvolvam suas capacidades organizacionais de acordo, então, também com o contexto do negócio. Então, nós podemos inovar criando um novo modelo de negócio, ou a empresa ela pode reconfigurar o modelo de negócio já existente, que é justamente, por exemplo, partindo de um modelo de transformação linear para esse modelo circular. Então, uma das atividades principais que nós temos é relacionado com a proposição de valor, mas o que é essa proposição de valor, né? Aqui eu estou chamando, essa proposição de valor, ela vai levar ao desenvolvimento dessas soluções circulares, que é o conjunto, então, uma promessa dos produtos ou dos serviços associados e de qual que é o valor, de quais que são os benefícios que a empresa pode oferecer para o mercado, para os clientes e também os demais atores desse sistema, na forma, então, desses produtos e serviços. Então, essas soluções circulares, elas vão ser soluções que elas estão alinhadas com os princípios da economia circular, que elas estão, então, que podem ter sido desenvolvidas desde os momentos iniciais, então, considerando quais que são as estratégias, as práticas da economia circular. Bom, e dentro desse contexto, que é um input muito importante nesse contexto de gamificação, é entender, então, que a economia circular, ela não faz somente da empresa com os consumidores, e a gente tem um escopo muito maior, o que, então, tem uma complexidade maior, que está relacionado, então, com os vários stakeholders, com os vários atores, com os vários indivíduos que podem impactar ou ser impactados por esse desenvolvimento das soluções circulares. Então, daí nós temos, então, alguns exemplos. Que a própria organização ela é vista como um stakeholder, dependendo do ponto de vista, os parceiros de negócio, o governo, até porque, então, dentro desse contexto da economia circular, a participação do governo e as políticas públicas, elas são muito importantes, instituições financeiras e todo um conjunto, então, de atores para viabilizar essa cadeia de negócio
para fazer, então, esse desenvolvimento, entrega e acompanhamento dessas soluções baseadas nessa prática da economia circular. Então, nós temos alguns desafios hoje para esse desenvolvimento das soluções. Como nós temos, então, essa maior interação entre as empresas, até mesmo de setores diferentes, como no caso da Votorantim, que está utilizando, então, resíduos vindos de papel, por exemplo, para a fabricação de cimento, nós temos uma responsabilidade aí maior desses atores e também uma responsabilidade compartilhada da empresa para com os consumidores, para com os clientes e demais envolvidos, de acordo com o tipo de negócio que está sendo desenvolvido. E é preciso, então, como se tem essa complexidade desse sistema, de modo que tem N fatores influenciando, N atores influenciando, então, com várias práticas, novas práticas até então que não eram adotadas pela indústria, influenciando esse desenvolvimento dos produtos e dos serviços, nós temos uma necessidade de mecanismos práticos e sistêmicos que considerem esse todo para apoiar, então, as empresas no desenvolvimento dessas soluções circulares. E, ao mesmo tempo, a gente precisa, então, de que se tenha uma mudança de pensamento e o maior engajamento de todos os envolvidos. E daí, então, surge a gamificação. Então, dentro desse contexto, com esses vários desafios, a gamificação, desde os momentos iniciais, ela pode ser utilizada para ter esse maior engajamento das pessoas envolvidas e ser, então, um processo para prover maior experiência para esses envolvidos, com uma colaboração maior, para prover, então, essas experiências de jogos, né, combinando-se recursos, combinando-se conhecimentos, serviços aqui no sentido de ações que podem ser realizadas para a criação de valor aos envolvidos e, nesse caso, também para a criação de valor por meio dessas novas soluções. Então, algumas vantagens que o game, ou que a aplicação desses princípios da gamificação, que é a utilização, então, de elementos, de mecanismos de games, pode prover nesse processo, então, de desenvolvimento. Essa maior visibilidade nas fases iniciais, de modo, então, que as pessoas elas possam ter o maior conhecimento das informações ali que estão envolvidas, que são necessárias para desenvolver essas soluções circulares. Por meio também do game, a gente pode ver, então, quais que são os efeitos do envolvimento dos stakeholders, desses participantes que estão ali jogando, né, que estão ali compartilhando conhecimentos, e também vai refletir, dependendo da estratégia que é utilizada, pode refletir, então, o progresso das decisões que foram realizadas para o desenvolvimento dessas soluções. E, além disso, como por meio do game, ele pode, então, ser uma fonte até mesmo de inspiração, que é muito importante nesses momentos iniciais, nesse momento para apoiar o processo de ideação. Fazendo, então, com que os participantes, eles pensem um pouquinho além do escopo tradicional. Permite o engajamento e a mudança comportamental, e tem uma dinâmica, portanto, que apoia esse processo de tomada de decisão. E aqui eu falei mais focado no sentido de como, então, o game ele pode realmente ser utilizado para ajudar as empresas a desenvolver essas soluções, mas, por meio também do game, que é uma das principais vantagens do game, é realmente propor esse aprendizado, essa colaboração, esse engajamento entre todos os participantes, para ter a discussão, então, das informações relacionadas nesse processo, e de conseguir aprender de uma forma, então, mais com base naquela experiência daquele momento, né, jogando ali com os demais participantes, de uma forma mais interativa, ter esse conhecimento sobre os conceitos da economia circular, sobre conceitos relacionados com a inovação de modelo de negócio dentro desse contexto. Bom, aqui eu finalizo a minha primeira parte, e agora acho que a gente podia discutir um pouquinho com os participantes. Oi, tudo bem, Sônia? Foi excelente. Queria só te pedir para você parar de compartilhar sua tela um pouquinho, que assim a gente te vê melhor. Tá joia? Isso, que aí a gente consegue se ver melhor.
Eu tenho um comentário aqui de uma participante, mas antes de ir para o comentário dela, estou só aguardando ela dizer para a gente de onde que ela é. Assim eu apresento ela apropriadamente. Ela já está dizendo aqui de onde ela é. Então, na verdade, ela fez um comentário sobre essa última parte que você falou, né? Ela falou que o nome dela é Maria Charmila, acho que é isso, correto, Maria? A Charmila Souza. Ok. A Charmila é de São Carlos, né? Mas ela trabalha na Escola Fiocruz de Governo em Brasília. E ela falou que foi muito interessante sua introdução para apresentar a gamificação, que na literatura dos estudos sociais de ciência e tecnologia, Science and Technology Studies, elas chamam isso de citizen science, a famosa ciência de cidadania, que foi erroneamente traduzida como ciência cidadã, como ela está mencionando. Bom, ela está dizendo que é erroneamente traduzida, então eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da gamificação e da ciência da cidadania, como a Maria chamou, para a gente começar essa conversa, e aí eu passo para a Bia, tá? Tá joia. Bom, então, do meu entendimento, né, a gamificação, falando de todos os benefícios, ou de todo. A gamificação ela é um meio para a gente conseguir ter esse domínio do conhecimento e esse compartilhamento de informações entre os participantes, que nesse caso eu estou aplicando para ter o desenvolvimento de uma solução, mas como eu disse, para justamente ter esse aprendizado, né, esse alcance em termos do conhecimento para todos os envolvidos. Então, é uma forma da gente estar consolidando vários conhecimentos em formas de padrões, que eu vou discutir um pouquinho com vocês na segunda parte, em prol desse desenvolvimento, seja desenvolvimento tecnológico, que depois, então, essas soluções, elas estão relacionadas, então, com esse desenvolvimento de potenciais novas tecnologias, novos materiais, em prol do meio ambiente, nesse contexto da economia circular, e também da própria sociedade. Então, a gamificação, ela vem como um meio, realmente, para ter tentar, ao menos, diminuir essa complexidade desse sistema, que a economia circular, ele pode ser considerado como um sistema, ele é considerado como um sistema econômico, que tem o seu impacto, então, na sociedade e também em aspectos ambientais. Então, daí a gamificação, ela vem como meio para tentar reduzir essa complexidade para esse desenvolvimento de soluções. Obrigada, Sônia. Eu vou passar a palavra para a Bia, então, que eu imagino que ela tenha algum comentário a fazer. Acho que você falou várias coisas interessantes de uma perspectiva um pouco diferente do que a gente já trouxe aqui para a rede, apesar de muitas convergências com que a gente conversa com a Bia sempre por aqui. Bia, por favor, a palavra é sua. Olá a todos, obrigada, Sânia. Eu acho que foi bastante interessante a sua colocação, a sua introdução. Eu acho que esse tema realmente é um tema ainda que está, por um lado, gerando bastante interesse no Brasil, mas ainda precisa de muito conhecimento, muito envolvimento, o engajamento da cadeia de valor para você realmente provocar mudança. Realmente, para mim, é uma das coisas mais importantes que existe nesse processo de transição. Então, eu queria fazer alguns comentários e iniciar aí um debate gostoso entre nós. O primeiro ponto, eu acho que em relação a esse comentário da nossa colega Maria, de Citizen Science, eu acho que isso é muito interessante, mas me parece ser iniciativas que envolvem a sociedade, o cidadão, a participação da sociedade no processo construtivo de soluções para a cidade, por exemplo. Então, tem muitas ações que as empresas fazem de engajamento local, que envolve a sociedade civil. Pelo meu entendimento do que a Sânia falou, a provocação dela é envolver a cadeia produtiva toda ao longo de um processo produtivo para mudar o mindset. Então, fornecedores de materiais, fornecedores de soluções, transformadores, talvez, de embalagem,
designers que vão pensar os produtos, as pessoas que vão pensar a logística daquele produto de um lado para o outro. E isso é que eu achei muito legal, quando ela falou que é um processo de gamificação para apoiar o apoio no processo de ideação de soluções. Então, numa cadeia determinada que está realmente querendo provocar esse novo mindset no processo produtivo. Correto, Sânia? Foi isso que eu entendi? Isso. No contexto que eu estou falando é principalmente desenvolvimento dos vários atores nessa cadeia produtiva, nessa cadeia de valor, para então ter esse desenvolvimento das soluções. Relacionado até com essa questão assim falando só alguns exemplos, né, sobre essa iniciativa, assim, tem muitas iniciativas até de economia circular, ou que tem como fundamento a economia circular, envolvendo a sociedade, como, por exemplo, organização de artesãos, ou então até mesmo quando o produto, para ele ser reciclado, tem ali um acordo com cooperativas que está trabalhando em um nível mais local, mais social, para fazer a viabilização disso. E aí, até mesmo essas questões, é lógico que elas não vão ser tratadas neste momento de ideação, mas neste momento, então, de pensar já nessas soluções, depois vai ter todo esse link com o modelo de negócio e pensar, então, nos parceiros, pensar nas atividades ou nos recursos que podem ser utilizados. Com certeza, eu acho que, ainda mais no mercado brasileiro, essa questão do social é muito importante, né? Eu acho também que, no que você disse, um outro processo importante que vai envolver a sociedade, o cidadão, é o entendimento frente aos novos modelos de negócio. Então, por exemplo, transformar um produto em serviço. Será que a nossa sociedade, será que o nosso mercado consumidor brasileiro está preparado para isso? Né? A gente viu que com o Uber, com o Airbnb, está funcionando muito bem. Mas será que ele utilizar um programa de serviço de roupa, de alimentação, de embalagem, será que ele está preparado? Porque vai mudar um pouco a dinâmica e a experiência de compra, né? Aproveitando esse gancho, Sânia, lá no relatório que você foi autora, né? A gente também tem uma familiaridade com ele, eu acho que Bia também o conhece bem, né? O relatório da CNI. Você falando de desafios, eu acho que isso que ela estava falando sobre mindset, pensamento, comportamento do consumidor, vocês consideram isso como um desafio dentro da implementação da economia circular no país? Com certeza. É um dos grandes desafios, seja no Brasil ou até mesmo aqui fora, embora aqui, quando a gente, falando aqui da Europa, né, as iniciativas de economia circular, elas estão um pouco mais avançadas, mas ainda assim é um grande desafio, porque o consumidor, quando a gente fala, então, que uma das estratégias para a economia circular é realmente ofertar o produto na forma de um serviço. Então, o consumidor, ele não vai ter mais a posse daquele bem. E isso é uma mudança realmente de paradigma, né? É de você ser o detentor do produto, de ter realmente a posse do produto. Para isso, está no controle da organização, por exemplo, e você ter apenas o uso aí, muitas vezes, compartilhado do produto, como é o caso de roupas, como foi bem lembrado pela Bia. Então, para determinados produtos, a gente vê uma aceitação, né? Mas realmente é um desafio, dependendo do tipo de produto que vai ser ofertado na forma de um serviço. Então, esse pensamento, esse mindset, né? Até mesmo a colaboração dos consumidores ou a participação dos consumidores nesse processo é muito importante. Adiantando um pouquinho o que eu vou falar na segunda parte, mas hoje nós temos, então, se tem muito a importância da cocriação, que é envolver, então, desde essas etapas iniciais, os consumidores, os clientes, de modo, então, que eles também possam ter uma participação ativa no processo de desenvolvimento dessas soluções, seja para dar também insights para o desenvolvimento do produto, ou até mesmo para ajudar, depois, ao final, selecionar, então, quais soluções são mais,
tem uma maior a probabilidade de serem aceitas no mercado até mesmo. Então, isso também é muito importante, esse envolvimento desde as etapas iniciais, né? Não só dos consumidores, mas também de todos os outros atores nesse processo também de criação. E aí, daí, o game, ele é um meio para isso, para ter realmente esse engajamento, ser um ponto de encontro, vamos dizer assim, desses diversos atores. A gente chama isso de um provocar de uma nova governança na cadeia de valor. Então, não é mais fornecedor-comprador. O fornecedor fornecendo algo por um preço é aquela co-construção da solução. O fornecedor vira parceiro e não mais só fornecedor. E aí eu gostei muito, queria pontuar também, o ponto que você colocou da estrutura resolve, né? De regenerar, compartilhar, otimizar, ciclar, virtualizar e trocar. Eu acho que isso é um ponto bastante interessante que vale frisar. E na nossa experiência, a gente trouxe o que a gente fala que são os 3 novos R's da economia circular. Eu falo que a primeira coisa é reavaliar o processo produtivo. Então, vai ter que repensar todo o processo produtivo para produzir de uma forma diferente. O segundo ponto é rever valores. Então, se a gente está falando do consumidor, de forma de comprar, de experiência, de como consumir, de carregar a garrafinha de água comigo, ao invés de comprar, são valores e atitudes que a gente tem que pensar. E, por último, redesenhar produtos e serviços. Então, eu acho que isso complementa a tua fala. E aí, uma provocação para, de repente, a gente fechar esse primeiro parte do debate, aí eu vou deixar a Juliana conduzir. Uma coisa que tem acontecido muito no Brasil é as empresas tão preocupadas em fazer parte dessa onda da economia circular que ela começa a pegar um monte de coisa que está dentro da operação dela e começa a rotular como economia circular. Então, são coisas que já estão acontecendo, que são processos já vigentes, não deixam de ser inovadores, podem ser inovadores, mas, principalmente na área de resíduo, são ações de valorização de resíduo. Então, o nosso desafio, eu acho que como profissional de economia circular, de provocar esse mindset, essa colaboração, é ir bem fundo naquilo que você falou no início, reconfiguração do modelo de negócio. Então, é uma remodelagem, porque senão não adianta a gente, de repente, surgir 20 estudos de caso brasileiro de economia circular de ações já existentes. A gente não remodelou nada, a gente não provocou um repensar. Então, tem uma linha bem fina aí, quando a gente fala de ações de valorização de resíduos, de ações de grandes indústrias que, de repente, estão trazendo essas soluções. Eu acho que o grande ponto que você tocou é essa provocação de unir a cadeia para pensar um outro modelo, né? Que não é uma dificuldade tecnológica, não é uma dificuldade financeira, é dificuldade de cultura, de cabeça, de repensar, de fazer esse repensar junto, né? Eu até queria fazer um paralelo, só para a gente fechar e encerrar esse primeiro ponto, né? A Chamila está fazendo vários comentários muito interessantes, né, sobre literatura STS, sobre toda a área sociológica e política, né, disso tudo. Então, acho que depois vale a pena a gente discutir isso ao final, porque a gente vai para a gamificação agora, para você falar da sua experiência, do desenvolvimento do que você está fazendo, né, Sânia? Eu acho super importante. E, assim, antes da gente passar para lá, eu só queria que você me contasse um pouquinho como é que foi você chegar na Dinamarca e lidar com a economia circular na Dinamarca, saindo do Brasil. Assim, como é que é esse paralelo de mindset dos dinamarqueses e brasileiros dentro do processo que há muito interesse no Brasil, né? Mas muitos relatos de dificuldade de implementação ou até de reconhecimento da economia circular dentro dos processos, né? Então, assim, o relato de não sei o que é economia circular, não compreendo economia circular, ou não acredito que isso possa ser implementado no país, traça um paralelo, porque parece tão longe, mas eu vejo tão perto, em vários momentos eu vejo tão perto.
não sei se é porque eu estou cercada de pessoas circulares, talvez, mas assim, eu tenho esperanças que, de fato, a gente esteja num caminho, num bom caminho, né? Num caminho inevitável, né? É um caminho que não tem como voltar para trás, né? Conta para a gente só esse paralelo e aí você pode ir para a segunda parte, que eu acho que vale muito a pena a gente ouvir a parte que você está fazendo aí mesmo. Tá, joia. Bom, antes eu queria fazer um comentário em relação ao que a Bia falou, de como realmente as empresas elas estão utilizando do termo economia circular e quando a gente vê, não está na essência da economia circular, né? Esse é um ponto muito importante e também que faz paralelo com aqui, enfim, que muitas vezes as empresas, elas não repensam as suas estratégias iniciais, elas continuam utilizando N recursos em N quantidades desde o começo do processo produtivo, desde lá do desenvolvimento do produto, que não é alterado, que um dos pontos chaves, então, é ter essa alteração do modelo de negócio, ter esse desenvolvimento de novos produtos, essa reconfiguração do modelo de negócio para novos produtos, de modo que simplesmente não é apenas uma estratégia de reciclagem, dependendo de quais são as suas estratégias ali iniciais, que vai ter o impacto que propõe a economia circular. E uma coisa, então, que eu vejo, assim, de diferença, comparando, né, Brasil, Europa, Dinamarca, enfim, muito vem de questão cultural, principalmente aqui falando da Dinamarca, que as pessoas aqui, elas têm uma maior preocupação com o meio ambiente, com essa produção, de modo que afete menos possível a utilização dos recursos, então de uma forma mais sustentável, embora nem todos os projetos de economia circular, no meu ponto de vista, são sustentáveis, mas também a políticas públicas e o desenvolvimento de projetos entre vários órgãos, sejam públicos, com as empresas, ela se faz muito presente aqui. Então, eu acho que isso é um principal, assim, no meu ponto de vista, um principal ponto de diferença, que está relacionado com essa questão de políticas públicas, que também ao mesmo tempo é um desafio, mas que tem essa mobilização dos atores, sejam do nível público, seja no setor público, ou até mesmo nas empresas, né, no setor privado, para ter essa maior interação e esse desenvolvimento desses projetos circulares. Então, para mim, da minha experiência aqui, do meu olhar, e conversando também com outros profissionais aqui da área, essa para mim é uma grande diferença, que está tudo relacionado, né, com essa questão de mindset, de engajamento, de abertura, do repensar para esse novo modelo. A Chamila está chamando a atenção aqui, né, porque não temos dados, né, evidências sobre o número de pessoas com esse tipo de preocupação, para a gente evitar falar sem dados, né, que eles estão fazendo esse tipo de levantamento a nível de governo federal sobre percepções. Que ótimo, que Chamila. Super importante. Excelente super saber importante. Disso. E assim, na verdade, esses estudos, infelizmente, estão vindo tarde. Que bom que você está no caminho, né? A gente está no achismo porque, como você diz, né, no achismo, mais ou menos achismo, também é uma percepção de quem está lidando com muitas pessoas. A gente está falando de experiências, né? Não de dados científicos aqui. Em nenhum momento a gente falou dos dados. Então, quando você tiver esses dados, poxa, seria um prazer, compartilha com a gente. Por enquanto, a gente está relatando experiências, né? Experiências de pessoas que estão lidando com outras várias. Só sem problema. Isso, vivências coloquiais, nada de científico aqui. O que tem de científico aqui é o que a Sânia está trazendo, né? E aí sim, todo o conceito, toda a parte de economia circular, o que a Bia trouxe também, o que a gente vai falar agora de gamificação, aí sim, mas que bom que você nos alertou para a gente deixar claro para todo mundo que são experiências, são vivências que eu considero, nesse momento, muito importantes quando se trata de economia circular. Mas, deixando claro isso, e agradeço,
Imagina, a gente que agradece por você ter nos chamado a atenção para falar e ratificar isso, né? Ratificar que são experiências. Vamos para a segunda parte, Sânia? Estou curiosa, que aí você tem mais 10, 15 minutos para contar para a gente aonde está a gamificação na sua vida e por que você considera que ela seja um meio para potencializar soluções circulares. Tá, joia. Bom, então, vou compartilhar aqui novamente com vocês a minha tela. Só um minutinho. Vamos lá. Bom, então, eu vou falar um pouquinho agora sobre como que o processo que eu estou utilizando para desenvolver o game, né, de uma forma bem rápida aqui. Então, dadas todas essas vantagens da aplicação da gamificação, no primeiro momento, então, é preciso, tendo todo esse contexto, esclarecer qual que é o que a gente chama de definição do conceito do game. Então, qual que é o objetivo do game? Para qual proposta, então, de fato, de uma forma clara, nós estamos desenvolvendo o game? Então, o game na qual eu estou desenvolvendo, ou a estratégia, a abordagem que eu estou desenvolvendo, utilizando, então, a gamificação, para ela ser utilizada em um nível gerencial, mas, como eu disse, pode também, dependendo do desenvolvimento, então, de um caso, utilizar o game também para levar em termos de aprendizado, então, o que a gente chama de um caso prototípico, né, que a gente tem ali a descrição de um caso, e com base nas informações desse caso, as pessoas que não estão ali no contexto de uma organização, elas também podem utilizar o game, e essa é a proposta, né, para entender melhor desse processo de desenvolvimento das soluções e do conceito de economia circular. E é um game colaborativo, ou seja, todos os participantes, eles possuem, então, o mesmo objetivo, eles trabalham de uma forma coordenada, eles trabalham de uma forma realmente com base em cooperação para chegar a esse desenvolvimento das soluções. Então, é uma estratégia ganha-ganha. Então, é prover para esses participantes essa experiência por meio dos jogos para que se tenha esse desenvolvimento de soluções, explorando, então, os conceitos, os princípios, as práticas da circularidade, para essa geração de ideias e o emprego de múltiplos padrões. E o que são esses padrões aqui? Especificamente, com o que eu estou trabalhando, eu estou muito indo na abordagem que a gente tem, que a gente chama, né, de uma das estratégias para a economia circular, que são os sistemas produto-serviço, que é ofertar, então, o produto, como já foi comentado aqui, na forma de um serviço. Então, esses padrões de princípios, de práticas, de serviços ou de características do produto são inputs, né? São elementos utilizados no game para ajudar as empresas, os participantes, a desenvolver as soluções. Daí, então, depois de ter definido esse conceito, eu trabalhei em um pré-protótipo, que é justamente ter um momento que, como pesquisadora e como desenvolvedora do jogo, tem-se, então, essa empatia com a prática da gamificação, né, que começa, então, a se pensar nas primeiras estratégias, nos tipos de mecanismos, na dinâmica do jogo. Então, e que agora que eu estou nesse momento de desenvolver, então, protótipos do game, fazer teste, melhorar, e esse é um processo iterativo. Ou seja, com base nesse protótipo, faz testes em um ambiente controlado. Então, aqui eu estou fazendo testes com pesquisadores, com estudantes também, que têm essa participação ativa, pesquisadores principalmente, que têm essa participação ativa em empresa, para então ganhar insights e ver o que está funcionando, o que não está funcionando em termos de estratégias de games, faz essas melhorias e tem então um novo protótipo e assim por diante. Então, nesse processo iterativo. Para então
Depois disso, então, depois de ter chegado a uma configuração, né, mais adequada em termos de uma harmonização, vamos dizer assim, de todos os elementos do game, pensando em termos de dinâmica, de mecanismos, dos cenários, fazer, então, o beta testes, que é importante, então, já que é um game que está sendo desenvolvido para empresas, fazer esse teste no ambiente para o qual ele está sendo desenvolvido, até chegar, então, a uma versão final, que aqui eu estou denominando de uma versão beta do game. Bom, e aí eu gostaria, então, de explicar para vocês como que a gamificação está sendo aplicada e em que momento a gamificação está sendo aplicada. Eu vou falar aqui, então, de um processo para desenvolver as soluções circulares, que vai muito do que já foi comentado até mesmo pela Bia, em termos de onde começa, né? Que vem realmente desse repensar. Então, aqui, nesse processo, então, de desenvolvimento de soluções, nós temos, então, os momentos de divergência das ideias e depois, então, momentos de convergência das ideias ou das informações. E o primeiro ponto que está relacionado com essa questão de repensar, de como, então, ser um primeiro momento para definir essa reconfiguração do modelo de negócio, pensar, então, no desafio para desenvolver essas soluções circulares. Então, o que a empresa ela quer, qual que é o foco, qual que é o objetivo que a empresa ela possui neste primeiro momento, em um alto nível de informação, né? Porque muito das informações que a gente vai conseguir para chegar ao fim dessas proposições de valor, dessas soluções circulares, essas informações vão vir durante todo esse processo. Mas então, ter esse input inicial para guiar todo esse processo de desenvolvimento. Então, a gente tem, depois disso, o entendimento do contexto que a empresa está, não só em nível de empresa, mas também do contexto geral, né, que a gente, retomando o que eu falei na primeira parte, do micro, meso e no nível macro, e o entendimento dos stakeholders, o entendimento dos atores envolvidos. Porque é muito importante aqui a gente considerar, então, quais são as necessidades, os problemas dos clientes, mas também considerar as necessidades e os problemas ou as oportunidades que estão relacionadas com outros atores, que não sejam somente os clientes. Então, neste momento, que é o momento de divergência de informações, é quando a gente vai, então, coletar as principais informações relacionadas com as necessidades, as oportunidades, quais os insights que a gente pode ter, então, os problemas que podem ser resolvidos em prol da circularidade do sistema. E também, ao mesmo tempo, que tem o atendimento dos desejos, das necessidades dos consumidores, que é o ponto focal, né, nesse processo, quando a gente desenvolve as soluções circulares. Então, essas informações, elas são consolidadas, que aqui eu estou chamando de necessidades, problemas dos stakeholders, as oportunidades, então, quais são as demandas dos stakeholders, e que aqui também incluem-se os clientes. Então, esse momento é um momento muito interessante para a gente ter até estou falando agora deste momento aqui, passando os slides. Desde então, a gente tem, então, esse envolvimento dos consumidores para escutá-los, para envolvê-los também no processo, o que contribui também para apresentar o próprio conceito de economia circular e está desenvolvendo aí essa maior interação, essa colaboração com os consumidores e também com os demais stakeholders, com os demais atores do processo. E aí, por fim, então, a gente tem esse momento de ideação, que é o momento de criação dessas novas propostas. Bom, a gamificação, no contexto, então, que eu estou trabalhando, ela vai utilizar de input, desde ali do desenvolvimento do desafio, esse entendimento dos stakeholders, dos consumidores, mas ela é focada, então, no contexto que eu estou trabalhando, para a ideação em si. Então, como que as empresas elas podem utilizar dessas informações para ter essa criação de novas ideias. Que essas ideias, então, depois possam ser consolidadas nessas soluções circulares, que eu vou falar também um pouquinho mais para frente, que é justamente aqui, né, neste momento. Então, nós temos
a consolidação das necessidades, dos problemas, das oportunidades dos stakeholders. E aí, então, nós utilizamos, eu estou utilizando no jogo de padrões, então, na forma de cartas, de quais são possíveis estratégias, práticas da economia circular e também características de serviços ou até mesmo características de produto que possam ser utilizadas e que possam ser utilizadas, aplicadas como inspiração para atender, então, essas necessidades e esses problemas dos stakeholders. Então, é uma via de mão dupla. Então, eu tenho uma consolidação das informações do que eu preciso atender, e seja no nível organizacional, relacionado com o desafio da empresa, mas também com o que eu trouxe do mercado, em termos de em diferentes níveis, né, com diferentes pessoas envolvidas, com os diferentes atores, e interessar, então, quais são os serviços ou as estratégias de economia circular, as práticas de economia circular que podem ser aplicadas. Então, no game, então, se tem a proposta é que se tem por meio de várias iterações ali, que a gente fala, né, em termos de rodadas do game, e a participação ativa dos participantes, dos jogadores, né, que vão ser pessoas, que a proposta é que sejam pessoas que estão trabalhando nesse processo de desenvolvimento, que tenham contato e o conhecimento, o contato com os stakeholders e o conhecimento do próprio negócio também, para fazer essa contribuição de que tipo de estratégias ou de padrões de serviços, produtos que possam ser utilizados. Mas aí, esse momento de desenvolvimento de soluções, ele é aberto, né? Assim, ele é um processo criativo. Então, o game, ele vem a contribuir, então, nessa essência de possibilitar essa colaboração por meio da utilização de padrões de serviços, de características de produtos, de estratégias de economia circular, mas também permite com que as pessoas envolvidas, elas também tenham voz. Então, elas também possam contribuir com sugestões, com ideias, que possam ser utilizadas para ser transformadas depois ali em soluções circulares. Então, outras ideias relacionadas com o nível contextual e situacional da empresa, do negócio da empresa, que possam, então, ser implementadas para esse desenvolvimento das soluções. E quando a gente fala, então, nessas soluções circulares, que é uma coisa também que a Bia comentou, o que é muito importante é que a gente não foque apenas em termos de retorno econômico para a empresa, mas é muito mais que isso, né? É um conjunto de valores que devem ser pensados, que devem ser repensados, considerando principalmente a perspectiva dos stakeholders e como ponto focal dos consumidores. Então, o game, ele propicia que, além de ter, então, essa utilização desses padrões e essa geração de ideias, também tenha mostre, né, se definam quais são os benefícios que aqui estou chamando vamos chamar de benefícios líquidos, vamos dizer assim, mas pensar em quais são os benefícios e também os riscos que essas soluções, que essas ideias, né, nesse momento, elas podem impactar no negócio. Porque a gente precisa, então, pensar não apenas em termos benefícios, em termos econômicos, mas também em ter uma consideração funcional, emocional também, porque o que é muito importante nesse processo é considerar, então, a experiência, os valores em termos de experiência dos stakeholders, dos consumidores. Então, esses valores, desde um nível mais abrangente, vamos dizer assim. Então, valores funcionais, considerando os valores emocionais também, e até mesmo qual que pode ser o impacto disso, que é muito importante, né? Impacto em termos de impacto ambiental, então, de benefícios ambientais, e também para a sociedade. E aí, por fim, numa última rodada do game, então, a gente tem a oportunidade de fazer a consolidação de tudo isso. Então, o que são as soluções circulares? É ajudar as empresas a pensar para resolver esses problemas, essas necessidades dos stakeholders,
Utilizando-se, então, dessas informações contidas em cartas, desses padrões, então, que possam ser combinados com novas ideias e combinados com os possíveis benefícios que cada uma dessas ideias, nesse conjunto dessa solução, pode oferecer. E isso, então, permite com que os jogadores de diferentes departamentos, a ideia é que tenha o envolvimento de diferentes pessoas, de diferentes departamentos de uma organização, e também envolvendo stakeholders, e até mesmo nesse processo de cocriação, quando possível, tenha esse convite ao próprio cliente fazer parte desse processo e contribuir nesse processo, garantindo, então, a colaboração e o engajamento de todos os envolvidos. Então, parte desde uma ideia de começar realmente a repensar, quando a gente vê aqui nesse processo, qual que é o desafio, então, como que as empresas, elas podem, juntas, né, em um contexto maior, em uma rede, nessa cadeia de valor, pode contribuir para a economia circular, e a partir desse processo, então, entender quais que são as necessidades que a gente tem e chegar nessa ideação por meio, então, da utilização de um game. Então, o game que ele está sendo aplicado, ele é um board game, e aqui eu mostro para vocês algumas fotos para vocês de alguns protótipos que foram realizados. Nesse processo, então, que ele é iterativo, que ele é baseado na colaboração e nas discussões e no envolvimento de todas as pessoas, na utilização, então, de cartas como padrões. E aqui eu mostro, então, para vocês algumas fotos dessas aplicações que foram feitas até então para o desenvolvimento do game. E aí, então, esse processo, e é muito importante que esse processo ele realmente seja iterativo. Então, o game, a ideia é que ele permita que as organizações elas visualizem que quando o nível de informação que foi obtido nas etapas iniciais de entendimento dos stakeholders e dos clientes não for suficiente, então, mostra à empresa que essas informações elas devem ser melhor processadas, melhor entendidas, porque isso é um input muito importante para repensar todo esse modelo de negócio, né? Que a proposição de valor sendo, as soluções circulares sendo o componente central do modelo de negócio, dessa reconfiguração do modelo de negócio, ela possa garantir, então, que tenha esse melhor fluxo das informações. E uma coisa também muito importante que a gente sempre fala, assim, que, embora a gente esteja aqui pensando primeiro em quais são as soluções que devem ser desenvolvidas, muitas vezes é importante, já que desde pensando ali do desafio e desde o entendimento do próprio contexto da empresa e também dos stakeholders, pense já nas capabilidades, ou qual que pode ser uma possível reconfiguração e que a empresa está preparada para tal, dependendo do contexto, para propor, então, esse desenvolvimento dessas soluções circulares. Bom, de modo geral, é isso. E agora eu estou aberta às perguntas e mais discussão em relação ao game. Juliana? Estou aqui. Na verdade, primeiro, eu queria agradecer muito pela sua apresentação, Sânia, foi muito esclarecedora em vários pontos. A gente sabe que você está no meio de um processo de desenvolvimento da sua tese de doutorado, então a gente compreende perfeitamente que alguns detalhes ainda não existam, porque você está no desenvolvimento do jogo. Então, eu peço para que todos entendam que ela veio aqui dar uma palhinha do que está o processo e que, em breve, a gente espera até, quem sabe, a gente jogue por aí, né, Sânia? Você apresenta o jogo e a gente faz uma rodada. Ia ser divertido. Mas, assim, eu vou passar a palavra para a Bia, e que eu acho que ela tem alguns comentários, e vou abrir para perguntas para o pessoal, se quiser. Eu acho muito importante as pessoas entenderem, talvez, o motivo, a pergunta principal para você por que você escolheu um jogo colaborativo para trabalhar com economia circular? Tá. Isso é importante mesmo esclarecer, porque nós temos duas abordagens assim, principais, né, quando a gente trabalha com game,
que é baseada em competição e baseada em colaboração. E aí a escolha por ser um game tão colaborativo, de que todos ganham ou todos perdem, enfim, é nesse sentido justamente de garantir que tenha esse envolvimento em torno de um objetivo comum e que todos estejam caminhando no mesmo sentido para que se possa, então, pensar nessas soluções, possam pensar em ideias que possam contribuir para essas soluções. Então, vem muito da importância do engajamento, da colaboração, ter essa abordagem de múltiplos atores no processo. De modo, então, que eles possam ali, quando a gente desenvolve as soluções, que é a última etapa, quando pensa nos benefícios, tendo o envolvimento entre eles, a colaboração entre eles, ali, como está descrito, benefícios, mas também pensar nos possíveis riscos que podem ter em relação àquelas ideias, aquelas soluções, de modo que ali já possa, então, ter ou tentar, né, ter um balanceamento das necessidades de cada um, enfim, para, então, partir para o desenvolvimento das outras dimensões do modelo de negócio, dos outros aspectos do modelo de negócio. Eu quis chamar a atenção disso porque muitas vezes, né, a gente não vê jogos colaborativos, vemos muitos competitivos por aí. Não em economia circular, porque é raro encontrar gamificação ainda na economia circular. Conheço o que a Bia está desenvolvendo e o que você está desenvolvendo, Sônia. Apenas esses dois que eu tenho conhecimento no Brasil, né? Fora, eu acredito que tenham outros. Mas a Shamila está falando aqui que poderia ser interessante você comentar sobre como poderia ser se o jogo fosse competitivo, comparativamente falando, as desvantagens de ser competitivo para o objetivo que você está... Apesar de você já ter falado brevemente sobre isso, as vantagens de um jogo colaborativo você já falou, mas assim, nesse jogo competitivo, o que poderia sair perdendo, né? Quem jogar sair perdendo por ele ser competitivo? Na minha abordagem, assim, no meu ponto de vista, pensando no jogo que eu estou desenvolvendo, porque nós temos, sim, outros jogos que têm essa questão da competitividade, que é mais, por exemplo, em termos de limitações que a gente tem no jogo, em termos de recursos, por exemplo, que no papel de uma empresa de manufatura que os participantes possuem para desenvolver um determinado produto, por exemplo, para fabricar um determinado produto. Uhum. Mas eu vejo, assim, que é justamente os benefícios da gente ter a colaboração em termos de compartilhamento de ideias, de já buscar ali no primeiro momento essa troca de informações em prol de um bem comum, pensando no sistema como um todo, para esse desenvolvimento de soluções. Uhum. Poderia ser competitivo? Poderia, mas eu acho que, no meu ponto de vista, tem um engajamento ali de pessoas realmente que estão participando desse processo de desenvolvimento, que tem o conhecimento, que vão partir, então, desse processo, ter o conhecimento, né, das informações envolvidas, no sentido de algum stakeholder sair perdendo nesse processo de criação. Uhum. Perfeito, obrigada. E daí, então, a abordagem para ser colaborativa. Bom, agora, Bia, tá contigo. Não, muito legal. Eu achei muito interessante e, principalmente, como a Juliana falou, a gente está desenvolvendo, eu estou desenvolvendo também, junto com parceira de gamificação, um jogo. Mas é bem diferente, porque o nosso objetivo é mostrar, através de uma ação lúdica, o processo de transição da economia linear para circular. Uhum. Então, o que significa economia circular? Tá? Então, na medida que o jogo vai sendo conduzido, se você não pensar nos princípios da economia circular, vamos dizer assim, que o seu negócio quebra. Porque lá no futuro, se você não começar a ir em direção à economia circular, não vai ter sobrevivência dos negócios. Uhum. Isso é algo que eu gosto muito de pontuar. A economia circular vem para trazer essa nova forma de produtividade, esse novo direcionamento da economia, para que a gente consiga sobreviver em equilíbrio com o meio ambiente. É uma questão de sobrevivência, de risco
e um crescimento mais restaurador. Uhum. Então, o que eu vejo muito bacana do seu jogo é quase que é uma ferramenta de engajamento, como você falou, apoio à ideação. Então, todo mundo ali, aí eu tenho uma pergunta, todo mundo ali, como participante do jogo, como você diz, tem um objetivo único, então, né? Que é desenvolver aquela solução para aquele desafio que foi colocado, como naquele slide que você colocou. É um desafio da cadeia, de padrão, de princípio, né? Você colocou lá uma dinâmica. Então, veja se eu entendi. Então, tem um desafio, você pega todos os departamentos da empresa, que é essencial, como você falou. Você não vai conseguir desenvolver uma solução na área de logística, na área de compra, na área de vendas. O marketing não vai desenvolver nada sozinho. E eu acho que isso que é muito poderoso do seu game e o que a gente vem destacando de colaboração para o desenvolvimento de soluções circulares. São todas as áreas da empresa trabalhando junto. Então, não é a logística que vai ganhar, ou compras que vai ganhar, ou o fornecedor. Então, isso que eu achei legal. Então, a pergunta é, o seu jogo, então, tem um objetivo comum. Então, todos vencem, né? Todos vencem através de chegar naquela solução para aquele problema. É isso? E aí, a outra pergunta, você joga várias vezes durante o processo, vamos dizer assim, de ideação, você joga com aquela mesma equipe no começo do processo, aí você gera algumas ideias, aí passa alguns meses, você já pensou nisso? Aí passa alguns meses, vamos jogar de novo, para ver se teve mais um aperfeiçoamento lá do conceito. Aí depois, mais uns 2 meses, joga de novo. Como é que é esse processo? Tá. Então, respondendo a primeira pergunta, sim, todos têm um objetivo comum, que é realmente desenvolver essas soluções circulares. Ao final do jogo, não é apenas a ideia é que não tem apenas uma solução, mas um conjunto de soluções que vai ser, então, esse conjunto de várias ideias, que as ideias até mesmo, elas podem se replicar, então uma ideia pode ser utilizada para soluções diferentes, mas de uma forma diferente, né, que vão trazer, então, benefícios diferentes. E aí, daí, como eu comentei, né, por isso que é importante ter esse entendimento de todas as etapas iniciais, desde o desafio, o entendimento dos stakeholders, para chegar, então, nesse conjunto de soluções. Então, ter esse compartilhamento de informações entre todos ali os envolvidos. E em relação à segunda pergunta, esse momento, assim, de coletar informações dos stakeholders, que geralmente, dependendo da empresa, então, pode utilizar métodos de entrevista, ou então de observações, etc., nem sempre a organização ela faz isso, né? E nem sempre toda organização tem recursos para fazer isso. Então, a ideia é que, tendo essas informações, as empresas elas possam aplicar o game nesse momento de ideação, gerar algumas ideias, e então, dependendo porque todo esse processo do desenvolvimento do modelo de negócio, ele é iterativo. Então, muitas vezes, é preciso que a empresa, então, à medida que ela está já desenvolvendo o modelo de negócio, ou já depois de ter desenvolvido o modelo inicial, repense novamente quais são as suas propostas, e daí o game, então, ele pode ser aplicado para fazer essa melhoria, ou tá mesmo para repensar, né, em outras ideias, em outras soluções que não foram pensadas antes, ou agrupadas antes em termos desses usos de padrões, né, que eu estou propondo, e possa, então, ser aplicado neste outro momento. A ideia que eu destaco muito, que eu acredito muito na importância, então, da iteratividade desse processo, né, ao mesmo tempo também que o game, eu acho que ele tem uma vantagem de que permite com que você saia dali, ao final, né, do game, com algumas opções, com algumas soluções. Então, a ideia é propor que você tenha realmente esse resultado tangível, vamos dizer assim, ali já para os participantes, para fazer esse processo até mais rápido, né, de ideação, depois de desenvolvimento do modelo de negócio e assim por diante. Muito legal. Então, é uma ferramenta super útil, né, para criar, fortalecer o mindset circular e aí já começar a pensar nesses diversos modelos de negócio, né, da empresa. Muito bacana. Uma coisa que comentaram aqui, eu também estava refletindo,
é quase que uma dinâmica de design thinking, né? Então, é você trazer todo aquele engajamento das pessoas em busca daquela solução. Na verdade, pode ser uma estratégia. Na verdade, eu acho que é uma estratégia de brainstorm, talvez, né? Também. Com um direcionamento voltado, uma condução, uma Na verdade, a pergunta da Márcia, né? A Márcia é gerente de sustentabilidade da Ernst Young. E o que ela perguntou é se você vê relações entre gamificação e design thinking, que foi isso que a Bia falou, né? E que eu achava que era só uma etapa, que para mim era como se fosse uma etapa de brainstorm. A ideia do jogo transpor ou substituir a hora que você está ideando, né? Até nesse processo que eu estou propondo, desde ali do desafio até a consolidação das informações dos stakeholders, tem muito de algumas técnicas que são aclamadas no design thinking, né? Até mesmo essa questão de pensar na divergência, na convergência, e aí eu vejo como o game como algo que está contribuindo para esse processo, está realmente auxiliando no brainstorming, mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que o brainstorming ele está dentro do jogo, vamos dizer assim, ele é utilizado durante o jogo, mas tem mais do que brainstorming ali no game, né? Então, assim, no meu ponto de vista, quando a gente traz todas as informações que estão por trás do game, principalmente relacionadas com os padrões, assim. E daí eu vejo, então, que tem um está complementando o outro, né? No meu ponto de vista. Sim. É muito legal. Eu acho que a gente precisa cada vez mais de ferramentas, de metodologias, de processos para estimular as empresas a se reunirem, a pensar diferente, né? Porque eu acho que o que você pontuou várias vezes e que estamos super alinhadas é essa revisão de valores, de atitudes, de mindset. Então, não necessariamente o processo de construção de soluções circulares é difícil e complexo e requer grandes investimentos. Ele requer uma mudança de atitude. É pessoa, é cultura. Por isso que quando você fala da diferença da Dinamarca para o Brasil, a gente tem muita interação também internacional, muitas coisas que a gente pergunta, principalmente para os holandeses. Nossa, mas como é que vocês conseguiram fazer isso? Ué, a gente sentou na mesa e conversou. Então, é muito natural para eles esse processo. É cultural. Então, a gente tem que, na verdade, trabalhar. À medida que a gente trabalha essa conscientização da economia circular, é um trabalho de cultura, de engajamento. A gente está fazendo agora um trabalho frente a uma grande indústria que ela quer trazer as metas globais para a realidade brasileira. E uma das metas é Build a Circular Business. O que é um circular business na Europa e o que é um circular business no Brasil? E ao entrevistar todos os atores da empresa, a gente chega a várias conclusões. Em que o primeiro ponto é botar todo mundo para conversar junto. Então, muito legal. Eu vou parar de falar, eu quero muito ver essa ferramenta, espero poder contribuir. Volta logo, Sânia, volta logo. Estou voltando. Daqui a uns meses estarei no Brasil. Usá-la como soluções aí nas nossas dinâmicas para a gente influenciar juntas aí a transição para a economia circular no Brasil. Está patenteado o jogo, Sânia? Não. Ainda não abre muito, não. Não abre muito, não. Então, não, eu só estou perguntando se é interesse de vocês patentear. Sim. Ou se vocês querem abrir, porque também poderia ser algo aberto, né? Existe essa possibilidade, muitas pessoas têm feito. O da Bia, por exemplo, eu acho que não vai ser patenteado, ou não tem esse... Como é que é, Bia? O de vocês está patenteado? O nosso jogo é completamente diferente, porque eu acho que como o aspecto do jogo da Sânia é mais de ferramental, de cartas e planilhas, e fazer a galera se entrosar, é como se fosse, por exemplo, a técnica do sprint, a técnica do design thinking.
Você pode escrever o processo, explicar o processo, ser dona do processo, mas muitas pessoas replicarem. O meu jogo ele foi pensado numa dinâmica de jogo. Então, não tem como replicar. Nem eu sei fazer. A pessoa especialista em gamificação que criou toda a dinâmica das rodadas. A gente tem empresas que a gente compra recursos, vende o recurso. É bem legal, joguei, viu? Excelente. Gera resíduo. Então, não é uma coisa assim replicável, porque é um cara que pensou a dinâmica da gamificação. Então, até para falar a questão, existe até um aspecto competitivo, porque eu acho que é a realidade do mercado atual. Então, a gente tem que fazer as pessoas pensarem com a cabeça que elas têm hoje, mas para a transição. Então, tem um aspecto de cada um joga, cada um compra a sua empresa, mas a conclusão que a gente quer chegar no final é que, não é que essa economia circular faz sentido, não é que trabalhar junto faz sentido, e pegar o meu recurso e olhar como matéria-prima e trabalhar de forma compartilhada e transformar o meu produto em serviço e olhar para o design do meu produto, pensar em matérias-primas e combustíveis renováveis. Então, a gente insere esses modelos de negócio dessa forma. Então, é bem diferente. Espero também poder trazer a Sânia aí para jogar nosso jogo. Com certeza, eu quero. Eu vejo assim que, meu ponto de vista, né? Eu estou até um momento assim bem, se a gente for comparar entre aspas, mas um momento bem antes ali, realmente, quando a empresa está pensando em algumas soluções, e você já, talvez nesse game, está mais realmente focada no modelo de negócio em si, e aí tem essa história por trás, né, que é uma empresa de manufatura que está fazendo a transição do modelo linear para o modelo circular, enfim, e aí no meu jogo, a história do jogo, vamos dizer assim, que é um dos elementos do jogo, vai depender realmente de cada contexto, de cada situação da empresa, que parte dessas etapas iniciais de entendimento dos stakeholders, etc. Então vamos fazer assim, você conta pra gente quando você voltar, a gente vai ficar te acompanhando, assim que sair teu jogo, tiver defendido e você que tiver disponível para nos apresentar, a casa é sua, tá aberto para você aqui, o espaço. Foi um prazer ouvir você e conhecer um pouquinho mais o que você está fazendo. Você juntou dois temas que eu sou apaixonada, que é economia circular e gamificação, então não podia ter sido mais agradável esse tempo. E, assim, eu acho que você falou super claramente sobre o processo, tanto da economia circular quanto da gamificação. Isso é muito bom. Então, eu acredito que as dúvidas pouco existiram, porque, de verdade, vocês foram você foi bem clara na sua fala. A Linda está agradecendo aqui, está falando que acrescentou muito, e assim, as pessoas lá no Facebook que estão acompanhando até agora, a gente agradece que vocês estão aí acompanhando. A Nadir está falando que foi uma excelente apresentação, que está agradecendo a oportunidade de aprendizado, e é isso, a gente também está muito agradecido, Sânia. Bom, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, por estar aqui compartilhando com vocês, que é um conhecimento, que é uma coisa que eu adoro fazer, enfim, com a presença de vocês. Obrigada a participação de todo mundo. Também as contribuições da Bia, é um prazer estar aqui sendo moderada também pela Bia. Muito obrigada mesmo, muito obrigada. Tá. Deixa eu falar só mais uma coisinha. No nosso núcleo de economia circular, no primeiro ano, a gente fez 10 webinários com especialistas de 7 países diferentes. E teve uma especialista da Dinamarca, que falou sobre investimento circular. Estou pegando o nome dela aqui. Se você quiser, depois eu posso botar vocês em conhecimento, em contato. Com certeza. Super agradeço. Inclusive, a rede foi inspirada, o modelo da rede de webinários foi inspirada no primeiro ano do NEC, que eram 10 webinários. O formato é um pouco diferente, mas a gente agradece a inspiração e vamos circular com boas ideias, né? É isso aí. Porque a troca de conhecimento e essa troca é que mais engrandece o nosso aprendizado e a força para criar as soluções circulares, não é? Com certeza. E eu vou aproveitar para dizer que... Fala, Sânia.
Não, pode finalizar. Eu só queria depois, talvez, a oportunidade de compartilhar o meu e-mail, caso alguém tenha interesse, até de Pode fazer isso agora, por favor. Eu vou compartilhar rapidinho aqui. Você digita aí que eu boto para o pessoal lá no Facebook também. Eu estou compartilhando a tela, meu e-mail saniafernandes@usp.br. Eu também deixo aqui o site do grupo na qual eu faço parte, no Núcleo de Manufatura Avançada, que é o NUMA, especificamente no grupo de Engenharia Integrada. Então, para as pessoas também conhecerem outros projetos que estão sendo realizados, enfim, e sintam-se à vontade para entrar em contato comigo também, muito obrigada. E o que eu ia falar é assim, a gente vai fazer um intervalo agora, de agora até agosto, a gente não vai ter webinários, a gente está preparando algumas coisas novas aí para o segundo semestre. Então, queria agradecer a todos que nos acompanharam. Tem pessoas que acompanham nossos webinários independente do tema. Para vocês não se sentirem aí sozinhos em julho, vamos aproveitar para gerar novas ideias e novas formas de compartilhamento aqui na rede, tá? Eu agradeço a todos mais uma vez. Boa noite para você, Sânia, apesar do dia. Boa noite. Agora que começou a escurecer aqui, às 10h30. Pois é, então boa noite para você e agradeço por você ter feito o webinário, que eu sei que aí é tarde para você, mas a gente agradece, tá? Eu que agradeço pela flexibilidade de mudança de horário, pela participação dos envolvidos, que estão participando aqui junto com a gente, nesse horário aí que eu sei que é diferente para vocês, né, do que vocês estão acostumados a fazer, então muito obrigada pela flexibilidade, pela possibilidade de colaboração. Foi maravilhoso, Ibi, eu agradeço imensamente sua moderação, certamente é muito enriquecedor sempre quando a gente conversa sobre o tema, tá? Tá ótimo. Tchau, beijo tchau. Para vocês. Boa noite. Tchau, obrigada. Boa tarde, boa noite. Tchau. Boa tarde. Tchau.